Prepare-se para entrar numa história que poucos tiveram coragem de contar, porque por trás do sorriso carismático e da figura icônica de Silvio Santos existe um lado pouco explorado, cercado de polêmicas, decisões controversas e momentos que levantam mais perguntas do que respostas. E neste vídeo vamos mergulhar exatamente nesse território onde a fama encontra o silêncio e onde o sucesso esconde capítulos que quase nunca chegaram ao público, desde crises conjugais marcadas por ciúmes intensos, rumores de traição que abalaram o seu casamento com Iris Abravanel, até decisões empresariais arriscadas que colocaram em jogo bilhões e quase levaram seu império a colapsar. Sem esquecer episódios delicados como afastamentos familiares, acusações nos bastidores e situações que muitos preferiram ignorar para preservar a imagem do maior comunicador do Brasil. Mas afinal, até que ponto a história que conhecemos é a verdadeira e o que foi cuidadosamente escondido ao longo dos anos? Será que o sucesso teve um preço mais alto do que aparentava? Fica comigo porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você vê essa lenda da televisão. Mas antes de continuar, já deixa o teu gostei e inscreve-se no canal porque isso não é apenas um gesto simbólico. O algoritmo do YouTube interpreta essas ações como um sinal de relevância e passa a recomendar este tipo de conteúdo para mais pessoas, permitindo que histórias como esta cheguem mais longe e que o canal continue a crescer com conteúdos cada vez mais fortes e investigativos. E comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu, porque a tua interação também faz toda a diferença. E atenção, não sai do vídeo antes do final porque a última revelação é a mais impactante de todas. Um ano após a partida de Silvio Santos, uma figura que durante décadas foi sinônimo de alegria, carisma e empreendedorismo no Brasil, novas camadas da sua história começaram a emergir, reveladas por quem esteve ao seu lado por mais de 40 anos, a sua esposa Iris Abravanel. E é justamente a partir dessa perspectiva íntima e emocional que mergulhamos numa narrativa que vai muito além do brilho da televisão, revelando um homem complexo, humano, cheio de conquistas, mas também de conflitos, medos e desafios que quase nunca eram expostos ao grande público, porque por trás do sorriso inconfundível das famosas frases no palco do SBT existia alguém que lutava diariamente para equilibrar o peso de um império com as fragilidades da vida pessoal. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história ainda mais fascinante e inspiradora. Pois, ao contrário do que muitos imaginam, Silvio Santos não nasceu no topo, não herdou riqueza nem teve uma infância privilegiada. Ele começou literalmente do zero, como vendedor ambulante nas ruas, usando apenas a sua criatividade, coragem e habilidade única de comunicação para conquistar clientes e oportunidades. E foi justamente essa capacidade de se reinventar constantemente que o levou a subir degrau por degrau, passando pelo rádio, onde sua voz marcante chamou a atenção, até chegar à televisão, onde construiu uma das carreiras mais sólidas e icônicas da história. Mas enquanto o público via apenas o sucesso, os bastidores contavam outra história. Uma história de dedicação extrema ao trabalho, ao ponto de muitas vezes sacrificar momentos importantes em família, algo que mais tarde seria reconhecido pelas próprias filhas, que cresceram com a presença distante de um pai que, embora amoroso, estava quase sempre ocupado a construir e manter o seu império. E é aqui que começamos a perceber que o preço do sucesso pode ser mais alto do que aparenta, porque ao mesmo tempo que acumulava conquistas profissionais, Silvio também enfrentava desafios pessoais profundos, incluindo perdas dolorosas, como a morte da sua primeira esposa, e posteriormente a construção de um novo relacionamento com Iris, que viria a ser um dos pilares da sua vida, ainda que não isento de dificuldades, pois, segundo relatos, o casamento passou por momentos de grande tensão, marcados por ciúmes, discussões e até uma separação temporária que gerou especulações e rumores na mídia, incluindo alegações de traição que nunca foram comprovadas, mas que mesmo assim abalaram a estrutura familiar e colocaram em risco uma relação que viria a durar décadas. E durante esse período conturbado, decisões difíceis foram tomadas, afastamentos aconteceram e até questões financeiras chegaram a ser discutidas em caso de uma possível separação definitiva. O que mostra que nem mesmo uma das figuras mais poderosas da televisão estava imune aos conflitos comuns de qualquer casal. No entanto, o que chama atenção é a forma como conseguiram superar essas adversidades, através do diálogo, do amadurecimento emocional e da escolha consciente de preservar a família acima de tudo, reforçando valores como respeito,
companheirismo e compromisso, e essa reconciliação acabou fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles, permitindo que seguissem juntos por mais de 40 anos, construindo não apenas uma família numerosa, mas também um legado que ultrapassa gerações. Enquanto isso, no campo profissional, Silvio continuava a expandir os seus negócios, consolidando o SBT como uma das maiores emissoras do Brasil e enfrentando desafios empresariais significativos, como a crise financeira envolvendo o Banco Pan-Americano, que quase comprometeu todo o seu patrimônio, exigindo decisões estratégicas rápidas e arriscadas para evitar a falência. O que mais uma vez demonstra sua resiliência e capacidade de liderança em momentos críticos. Mas com o passar dos anos, o tempo começou a cobrar o seu preço, e mesmo mantendo uma energia impressionante para a sua idade, Silvio foi gradualmente se afastando dos palcos, passando o bastão para suas filhas, especialmente Patrícia, que assumiu o papel de dar continuidade ao seu trabalho na televisão, enquanto ele passava mais tempo em casa e em viagens, incluindo períodos mais longos nos Estados Unidos, onde viveu momentos mais reservados e longe dos holofotes, e foi justamente nessa fase mais silenciosa da sua vida que surgem relatos de uma rotina mais solitária, refletindo talvez um contraste forte com a imagem pública de um homem sempre rodeado de pessoas e aplausos. E então, em agosto de 2024, o Brasil se despediu de uma das suas maiores lendas, vítima de uma broncopneumonia, deixando não apenas um vazio na televisão, mas também uma profunda marca na cultura e na memória coletiva de milhões de pessoas. A sua despedida foi discreta, como ele desejava, mas a comoção foi gigantesca, com homenagens vindas de todos os cantos. Provando que o seu impacto foi muito além do entretenimento, ele foi um símbolo de perseverança, inovação e conexão com o público e, mesmo após a sua partida, o seu legado continua vivo através da sua família e das empresas que construiu, embora não sem desafios, já que a nova gestão do SBT enfrenta críticas e mudanças que levantam questionamentos sobre o futuro da emissora. O que nos leva a refletir sobre uma pergunta inevitável: até que ponto o império consegue manter a sua essência após a saída do seu criador? E talvez a resposta esteja justamente na base de tudo que Silvio construiu, que não foi apenas riqueza ou audiência, mas uma marca emocional forte, baseada na autenticidade, na proximidade com o público e na capacidade de transformar dificuldades em oportunidades, e ao olhar para toda essa trajetória, fica claro que a história de Silvio Santos não é apenas sobre sucesso, mas sobre humanidade, sobre erros e acertos, sobre quedas e recomeços e, acima de tudo, sobre a coragem de continuar, independentemente das circunstâncias. E talvez seja isso que mais nos inspira, perceber que por trás de uma figura tão grandiosa existia alguém como qualquer um de nós, enfrentando desafios, tomando decisões difíceis, tentando fazer o melhor possível com as ferramentas que tinha. E é exatamente essa combinação de grandeza e vulnerabilidade que torna a sua história tão poderosa e inesquecível. E depois de tudo que vimos aqui, fica impossível olhar para a trajetória de Silvio Santos da mesma forma, porque por trás de uma das maiores figuras da televisão brasileira existia um homem real, cheio de contradições, decisões difíceis, momentos polêmicos e desafios que nem sempre chegaram ao conhecimento do público. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história ainda mais fascinante, não apenas pelo sucesso gigantesco que construiu, mas pelos bastidores intensos que ajudaram a moldar quem ele foi dentro e fora das câmaras. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu em tudo isso que foi revelado aqui hoje? Será que alguma dessas histórias mudou a tua forma de ver essa lenda da televisão? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, porque ela é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos cada vez mais profundos e interessantes. E claro, se você chegou até aqui, já deixa o teu gostei e inscreve-se no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar este tipo de conteúdo para mais pessoas e faz com que o canal continue crescendo e trazendo histórias que realmente fazem pensar. E se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, clica no vídeo que está aparecendo na tua tela, porque ele é ainda mais interessante e apaixonante do que este, tenho certeza que você vai gostar.